Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula do curso de Cálculo Fácil, onde nós vamos estudar limites simples de funções contínuas. Este curso é pensado de modo a aliar imagens, recursos audiovisuais, narrações das explicações passo a passo. A ideia desenvolvida aqui de limites é a noção intuitiva, a ideia de aproximação, onde você vai pensar o limite como sendo uma aproximação de uma variável, gerando uma aproximação na sua variável dependente. Observe. Imagine esta função. Imagine agora que x se aproxima de 2. X igual a 1,9, 2,01. Automaticamente, pelo gráfico da função, você vai observar que o y também vai se aproximar de um número. Observe que neste caso o y se aproxima do número 4. Ele vai ficar cada vez mais próximo de 4. Em uma situação como essa que nós afirmamos que o limite desta função f de x, quando x tende a 2, ele é igual a 4. Em funções contínuas, ou seja, aquelas funções que não apresentam buracos, saltos, descontinuidades em seu domínio, o valor do limite se confunde com o próprio valor da função. Observe este exemplo. A equação de uma reta. Imagine a equação de uma reta como esta. Imagine agora que x se aproxima de 1. Observe que o valor da função em x igual a 1 é igual ao valor do limite desta função, que é o que acontece em funções contínuas. Se x for igual a 1, f de 1 é 5. E observe que se x se aproxima de 1, o limite desta função também é 5. Isso acontece em vários casos. Observe este outro exemplo, uma função quadrática. Novamente, se o x for igual a 2, f de 2 é menos 3. Observe no gráfico. Agora observe que se x se aproxima de 2, o y também se aproxima de menos 3. Logo, o valor limite dessa função também é menos 3. O que eu quero deixar bem claro aqui é que nessas funções contínuas, se o limite da função é igual ao valor da própria função. Mais um exemplo. Este gráfico é o gráfico de uma função racional. Neste caso, a seguinte função. Observe que para x igual a 1, o f de x, que seria o y correspondente, é menos 2. Observe no gráfico. O valor limite desta função, quando x tende a 1, também é menos 2. Perceba que o domínio da função, ele exclui só o número 2. A função é contínua em qualquer ponto, em qualquer valor de x, com exceção de x igual a 2. Caso o limite seja calculado dentro do domínio de uma função contínua, esses limites são limites simples, eles são o próprio valor da função. Observe os exemplos. Imagine a função linear 5x menos 2. O domínio dela é real, ela é uma função contínua, uma reta. Então o valor limite desta função em qualquer ponto, no caso aqui x igual a 1, é o próprio valor da função, que é 3. Uma função quadrática também tem domínio real. É uma parábola contínua em qualquer valor de x. O valor do seu limite também é o valor da própria função. x² mais x menos 2 basta substituir. X igual a 2, porque o limite está sendo calculado em x tendendo a 2. 2² mais 2 menos 2, 4. Uma função racional. Aqui o domínio já não é todo o conjunto dos números reais.
o domínio exclui o número 2, pois nós não temos divisão por zero. Esse limite, quando calculado em valores de x pertencentes ao domínio da função, por exemplo, quando x se aproxima de 3, o valor do limite é o próprio valor da função, no caso aqui 7. Outros exemplos. Uma função que envolve raiz, uma raiz quadrada. Todos nós sabemos que raiz quadrada de números negativos não existem. Então, neste caso, o x, o domínio da função, tem que ser maior ou igual a 4. E o limite? Se o limite da função for calculado em algum valor de x pertencente a esse domínio, no caso 5, o valor do limite é o próprio valor da função. 5 menos 4, 1, raiz de 1, 1. Outro exemplo. Uma função racional que envolve uma raiz quadrada, uma razão, uma função de primeiro grau e uma raiz. Bem, divisão por zero não existe. Neste caso, o x tem que ser menor que menos 1 ou maior que 1. Aqui também, se o limite for calculado em valores de x pertencentes a esse domínio, por exemplo, 2 é um número desse domínio, o limite da função é o valor da própria função, tá? Que vai ser, no caso, 7 sobre raiz de 3. Mais um exemplo. Uma função trigonométrica, tangente de x. Nós sabemos que na função tangente, x não pode ser múltiplo de π sobre 2. E a tangente de π sobre 2 não existe. Bem, desde que o x não seja um elemento desses, o seu limite pode ser calculado também de maneira diretamente. No caso aqui, o limite da tangente de x, quando x tende a π sobre 3, é igual a raiz de 3. Uma coisa que é necessário enfatizar é a diferença entre x igual a e x tende a. Por exemplo, uma função definida em partes. Como essa função f de x? F de x é x menos 3 se o x for diferente de 4. Agora, se o x for 4, o f de x, ou y, com exponente, é 5. Se nós calcularmos o valor limite desta função para x se aproximando de 4, ou seja, quando x tende a 4, o valor limite dessa função é 1. Observe a diferença entre x igual, representado por dois traços paralelos, e x tende a, representado por uma seta. Lembre-se que x tender a 4 ele não é igual a 4, ele é próximo de 4. Um outro exemplo. Uma outra função f de x. Mesma coisa. Se o x for igual a 2, f de x ou y é 6. Se o x for diferente de 2, f de x ou y corresponde à função quadrática. O limite dessa função quando x tende a 2 é o limite da função quadrática, que no caso é 3. Outro exemplo. F de x igual a 3x menos 1 se x diferente de menos 1. E menos 3 se x for igual a menos 1. Exatamente a mesma coisa. O valor limite dessa função quando x tende a menos 1 é o limite de 3x menos 1, que no caso é menos 4. Bons estudos. Espero que aproveite. Nosso curso de cálculo fácil é composto de 8 aulas. Nestas 8 aulas iniciais, nós vamos repassar os pontos mais importantes sobre limites de função. Não esgotaremos todo o conteúdo, porém os mais importantes.